Prezados telespectadores, o programa Visão Espírita dessa semana dá continuidade ao nosso diálogo a respeito da família. Temos em nossos estúdios Marcos Papa, bem-vindo. Obrigado, Papa. Wilson. E André Zola, bem-vindo, André. Obrigado, Wilson. Papa, temos 2 ou 3 programas no qual nós abordamos a construção da família, né? A importância do namoro, do noivado, do casamento, alguns desafios que se coloca como ideal. E hoje a nossa proposta é bater um papo, mudar um pouco o formato, não pergunta e resposta, mas bater um papo a respeito do cotidiano da família. Nós sabemos que a estrutura familiar, e o Zola e mesmo o Bordini na semana passada colocou bem, ela vem se modificando, né? Ela vem sendo. E com ela chega também novos agregados, são pessoas, espíritos convivendo no mesmo espaço, inseridos numa rotina muitas vezes pesada, né? Muitos estímulos que chegam através dos meios de comunicação, ou então de fatos que ocorrem mesmo no nosso dia a dia. Eu acho que a gente poderia começar a dar alguns destaques com relação a essa, vamos dizer assim, maior intensidade na relação. Por exemplo, netos convivendo com avós no mesmo espaço, no mesmo lar. A questão do choque entre gerações, as distâncias, a compreensão. A doutrina espírita tem muita contribuição a nos dar com relação a essa relação, não? Eu vejo com muita naturalidade. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui no Visão Espírita, conversando com os nossos telespectadores, batendo esse papo com vocês. Eu vejo com muita naturalidade, porque, por exemplo, minha mãe sempre foi professora de colégio estadual, sempre foi uma professora do Estado, que em alguns momentos de necessidade da família, ela lecionou 3 períodos. Então, eu durante um período, enquanto a casa do meu pai ficava pronta, eu morei com os meus avós. Todos nós morávamos com o meu avô Orlando e minha avó Geni. Em seguida a casa ficou pronta, eu fui para a casa que meu pai construiu, que a gente era vizinho, mas a minha mãe lecionava, eu ficava com a minha avó, ficava com o meu avô. Então eu cresci com os meus avós cuidando de mim. Isso para mim me trouxe uma riqueza muito forte. Também meu outro avô paterno tinha sítio, estava sempre no sítio com meu avô. Então essa parte de conviver com os avós, eu posso dar um testemunho que para mim foi muito saudável. Eu lembro com muita saudade desses momentos, desenvolvi uma intimidade com a minha avó e com meu avô materno, que eu vejo que muitos netos hoje não têm com os avós, né? Se os pais não estimulam esse encontro de geração, fica estranho. Porque a gente sabe que a criança, você não tem como forçar a criança a ficar com alguém, porque é vô. Não, ela fica se ela gosta, ela fica se ela quer, se ela sente prazer. E eu sempre tive um prazer muito grande em conviver com os meus avós. Então, se eu posso fazer uma recomendação, eu até estimulo os pais a fazer isso. E eu fiz isso. Quando nasceu minha segunda filha, eu tive que contratar uma babá, mas nem por isso eu deixei a rotina de uma vez por semana a minha filha mais velha ficar com a minha mãe, né? E a Bruna, a filha mais nova, seguiu a mesma rotina. Tinha a babá, mas de sexta-feira é com a vovó. As duas têm uma paixão pela avó, gostam de ficar com a avó e tem esse prazer de conviver. Acho que a novidade está na questão das separações, né? A família hoje, já há alguns anos, nós temos convivendo no mesmo lar o agregado, o padrasto, a madrasta, né? E você tem os filhos do primeiro casamento, os filhos do segundo casamento, estão convivendo juntos ali, né? Como é que é ser pai de 2 meninas que convivem com o padrasto? A minha ex-mulher casou-se novamente, né? E como é que é a minha namorada convivendo comigo em casa, porque ela já tem uma filha, e assim sucessivamente. Eu acho que esse é o grande desafio. Porque enquanto é criança, você tem que ter um tipo de cuidado. Na adolescência, outro tipo de cuidado. O que eu vejo como importante são esses valores que a escola cristã nos ensinou, de ética, né? De fraternidade, de respeito, de consideração, de amor, de justiça, de lealdade, de estar disponível para ajudar o outro. Isso não tem fronteira.
né? Isso não tem família. Mas nós estamos conversando no âmbito da família. Mas percebam como esses valores nós podemos usar em qualquer contexto. E hoje em dia é imperioso sermos dotados desses valores, porque os desafios da vida cotidiana estão se apresentando para nós. No nosso caso, do nosso bate-papo aqui na família. Eu vejo isso com naturalidade, por quê? É uma epidemia os processos de separação? Creio que sim, né? Ribeirão Preto é uma das cidades campeãs do Brasil em separação. Muito bem. O que as crianças têm a ver com isso? Nada. Então, acho que é uma questão do adulto se dotar desses valores para que possa usar, estar equipado desses valores para interagir dentro do contexto familiar. Agora, não mais aquele modelo clássico, marido e mulher dentro de um casamento convencional, um casamento heterossexual convencional, no qual você passa uma vida convivendo, né? Não, hoje você está convivendo com o padrasto, com a madrasta, com a filha da namorada, o filho do namorado, e mais do que nunca nós estamos sendo desafiados a viver dentro desse novo contexto. Não creio que Deus nos colocou numa fria, né? Afinal de contas, somos todos filhos dele. Acho que é questão de saber interagir, se preparar para interagir dentro desse novo contexto. Eu queria destacar, né, na fala do Papa, independente da condição civil, da realidade que possa existir, está posta ali uma responsabilidade que né, sempre será dos pais, em fazer, né, criar esse estímulo, então fazer essa intermediação, porque, como você bem colocou, né, a iniciativa nem sempre pode partir de uma criança, mas ela precisa ser orientada, né? Não, esse termo é central, né? Assumir a responsabilidade. A responsabilidade independente da condição. Quando nós analisamos a nossa realidade de espíritos, transeuntes de uma vida, que temos um começo nessa existência e teremos um fim, então nós temos um RG, uma certidão de nascimento, que ela vai chegar ao término de um determinado período e terá um fim. Historicamente olhando a sociedade atual e olhando os tempos passados, as estruturas familiares, elas vêm se ajustando, se adaptando ao contexto social de uma voracidade de tempo aonde tudo caminha para se acelerar os ritmos da vida, do cotidiano. Então nós tínhamos uma estrutura familiar no passado aonde esta convivência com os avós, ela se dava em função da própria estimativa de tempo de existência até 50 anos, 60 anos. Hoje, o tempo de vida saltou para 75 ou 80 anos. Então nós já temos uma mudança significativa nas relações. Essa mudança, ela sai do contexto criança, vai para o contexto adolescente e vai para o contexto maturidade. E isto avança significativamente, dando ao espírito a condição de experimentar, dentro de uma única existência, vários segmentos, vários momentos onde ele pode manifestar, trazer à tona aquilo que ele amealhou, estudou, conheceu e sofreu de interferências na sua estrutura de formação. Então o jovem, a criança de hoje, que tem o seu avô, vai ser o adolescente que vai ter o avô, vai ser o senhor e o pai que vai ter o avô. Isto vai dar a ele uma experiência muito significativa na sua condição de relação humana com o próximo. Ele vai poder experimentar dentro de uma própria vida efeito e causa daquilo que fez. Por quê? Porque às vezes caminha-se numa existência se julgando, principalmente em determinados momentos da vida, se julgando em condições de não ficar atento ou de passar desapercebido pela velocidade da importância que se tem o próximo e o próximo mais próximo. E esse próximo mais próximo, ele está definitivamente ligado a você para te proporcionar
um processo evolutivo e te proporcionar um alerta para o que você pode vivenciar amanhã. Por que nós fazemos isso? Essa é uma das primeiras grandes contribuições do espiritismo, do cristianismo, da religiosidade para o contexto social. Aí muda a forma de nós enxergarmos a sociedade, de nós enxergarmos as pessoas, de nós enxergarmos as suas manifestações. E aquilo que parece aparentemente natural, corriqueiro e simplesmente aceito, exigirá de cada um uma reflexão, exigirá de cada um uma ponderação. Nós vamos ter que ter no convívio social, no nosso amadurecimento, né, a visão de que a religiosidade, a presença de Deus na nossa existência, ela vai exigir que a gente se lembre disto em todos os momentos. André, e você abre uma oportunidade de a gente tocar numa questão, porque o Evangelho segundo o Espiritismo coloca isso muito claro, né? A família corporal e a família espiritual. A família espiritual você constrói em vida através desses detalhes, através desses pontos trabalhados ao longo de uma encarnação, né? Porque a gente muitas vezes deixa de... Não sei se nós colocamos da forma, mas enfim, parece que a família espiritual cai do céu e, no entanto, ela não cai do céu. A família espiritual também é construída, né? Sim, quando Jesus diz: quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, em verdade vos digo que todo aquele que faz a vontade do meu Pai celestial é meu irmão, minha irmã. Jesus está anunciando a família universal, né? Agora, quando começa a família universal? Quando que surgem essas afinidades que vão sendo construídas e nós vamos nos reunindo por afinidade? Ela acontece no plano espiritual, ela acontece aqui. Eu creio que acontece nos dois. Porque nós podemos ter um tipo de convívio que nós criamos afinidade, criamos amor. E no futuro a gente vai querer estar junto. Nós construímos uma identidade espiritual, avançamos na conquista de valores éticos universais, né? Realizamos esses valores éticos universais. Nós vamos estar querendo, a gente vai querer conviver junto. Aqui na Terra é gostoso, né? Quando nós nos encontramos e o papo é gostoso, nós compartilhamos coisas, existe um prazer em estar junto. No plano espiritual vai ser igual. Agora, quando começou? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? O fato é que nós já aprendemos a construir a família universal. Conquista, né, Papa? Quem está comigo? É meu irmão. O Zola é meu irmão. Então, Zola, se eu sou da sua confiança, antes eu sou da confiança de Deus, eu já consigo ter um tipo de atitude que eu vou te respeitar, eu vou ser leal a você. Isso é uma criança? É meu cônjuge? É minha companheira? É meu companheiro? Com quem que eu estou convivendo? A vida nos oferece tantas oportunidades e essa fase da existência humana aqui na Terra nos oferecendo essa oportunidade tão diversa, né? Eu tenho 2 primos na França que hoje estão com 25 anos de idade, vivem no norte da França, lá na divisa com a Alemanha. O meu tio adotou esses meninos, eles eram órfãos de guerra da Croácia, né? Ele queria adotar um, mas eram irmãos. E eles viviam junto lá no orfanato, porque perderam os pais. Perderam os pais na guerra, um dando apoio emocional e espiritual para o outro. O meu tio podia adotar um, a condição financeira dele permitia um. Mas ele falou: Marcos, a hora que eu estou indo pegar um e largar o outro destruído, impossível. Eu falo: eu passo fome, mas não largo aquele irmãozinho. Levei os 2. Hoje os 2 terminaram a faculdade na França. Que família é essa? Uma família que surgiu fruto de uma guerra. Quer dizer, a gente estuda a lei de destruição na doutrina espírita. Está lá, do caos, você tem a oportunidade de tirar algo de bom. Agora, esses meninos têm trauma de guerra? Tem, vieram para o Brasil um dia aqui, no casamento de um primo. Quando os noivos entram no salão, nós começamos a aplaudir, eles se jogaram no chão chorando, porque os aplausos se assemelharam aos bombardeios. Então, são crianças traumatizadas? São, mas e o amor? Compensando isso. Agora, o trauma da separação, o trauma da morte do pai, da morte da mãe, da morte do irmão, é a nossa realidade terrena. Mas nós já estamos dotados
E quando eu falo desses valores éticos universais, eu faço questão de repetir. Nós aprendemos pela escola cristã. Mas claro que eu acredito que Deus não privou os nossos irmãos do islamismo, do hinduísmo, do budismo, desses mesmos valores, que nós aprendemos pela escola cristã e estamos aqui discutindo à luz da doutrina espírita. André, antes da sua intervenção, eu queria lembrar os nossos ouvintes que é possível a participação, e é importante a participação através do facebook.com/Visão Espírita TV, ou então o site do programa www.visãoespiritarp.com.br, ou o site da USE, www.userp.org.br, e o site do SEAC, www.seacrp.com.br. André, estruturar a família espiritual, né, é possível desde que se aproveite a oportunidade da encarnação, do maior patrimônio que Deus nos oferece, que é a vida. Você, como pai de 3 homens, né, com uma rotina importante, eu falo 3 homens porque é uma realidade diferente da minha, com 2 mulheres, né? E eu tenho muita curiosidade para entender, e o Papa também tem 2, né? Então nós estamos aqui Você, na relação mesmo, você percebe que deve existir alguma distinção entre filho homem, filho mulher, o pai, no comportamento, nas observações? Olha, Wilson, a relação de pai e filhos, de pais e filhos, na minha opinião pessoal, ela independe da questão sexual, se é homem, se é mulher, do gênero. Ela tem a ver com uma questão de espíritos. Nós espíritas, dentro daquilo que acreditamos, estudamos, precisamos e compartilhar com o nosso telespectador a condição de olhar profundamente nos olhos dos seus filhos. Por quê? Porque você vai estar olhando nos olhos da alma, e ao olhar nos olhos da alma, você vai estar identificando um espírito tão maduro, talvez quanto você, ou mais maduro que você, ou talvez na característica dele. Aquelas circunstâncias atual que ele tem ali de ser filho, dá a ele e a você compromissos claros e distintos. Por isto que o conceito moral, cristão, ético, universal, nós ao compartilharmos com os nossos filhos, nós vamos dividindo com eles valores dos quais acreditamos. E eles, ao olhar nos nossos olhos, eles não irão ler os nossos lábios, eles irão ler o nosso coração e irão ler as nossas ações, para ver se elas refletem aquilo que falamos e aquilo que demonstramos crer. Por quê? Dentro do convívio de qualquer lar, há possibilidade de que se extravase naturalmente, por uma questão de segurança de cada um, a realidade espiritual de sentimento que mora no espírito. Nós, dentro do contexto social, fora do ambiente do lar, no ambiente profissional, social, somos forjados pelas circunstâncias da boa convivência e da necessidade dela, e talvez pela insegurança nossa, a seguir determinados modelos e padrões de comportamento. Isso é fruto de uma insegurança saudável que nos deixa seguro e nos faz ser o que somos, mas restringindo alguns estímulos que estão dentro de nós. Dentro do ambiente do lar ou da casa, e aí o porquê dessa separação, né? O espírito, às vezes, se sentindo senhor e poderoso e dono, e se você está se sentindo dono da sua casa e acha que aí você pode tudo, você deveria pensar um pouco, porque você talvez não possa tudo. E talvez o tempo vai te mostrar que você não deveria pensar assim. E a senhora também, ou o senhor, nós falamos de uma maneira ampla. Olhando para isto, e ali o Espírito mostra aquilo que ele trouxe. E aquelas divergências que os fizeram reencarnar sobre o mesmo teto, vêm à tona.
e elas, ao virem à tona, servem de processos de amadurecimento para ambos. Então, nós reencarnamos para construir uma família física. Mas esta família física deve refletir a nossa família espiritual. E ela precisará de todos nós os esforços. E aí fazer esforço com o espírito que mora no corpo de um homem ou no espírito que mora no corpo de uma mulher são semelhantes. E nós vamos ter na nossa convivência a nossa necessidade reencarnatória. No meu caso específico, vieram 3 garotos, 3 espíritos que são diferentes, como são os teus, um diferente do outro. Minha senhora, meu amigo, meu telespectador, na minha casa é igual na sua, é diferente. Mas eu sou o mesmo pai e a mesma mãe, mas são diferentes, são identidades. Olha só o dedinho deles, cada um tem uma diferente. E eles trazem consigo créditos ou débitos. E eu tenho créditos ou débitos. Mas todos nós temos uma obrigação de treinar o amor de um para com o outro através da dedicação. Se hoje no papel de pai a gente se dedica para o filho, e isso exige de nós às vezes renúncia, resignação, amadurecimento, é para que ele cresça. E o nosso crescimento surge quando ele cresce. Basta ver a alegria de um pai ao ver o seu filho se formar. O pai se enche de júbilo, de alegria e de felicidade por ver a conquista do seu filho e a conquista dele. Vai chegar o dia que nós iremos sentir júbilo de ver os nossos filhos ter uma manifestação de uma alegria, de paz, de bondade, porque essa conquista dele representa dizer que cumprimos parte da lição para o qual nascemos: construir homens e mulheres de bem. Marcos, o André nos coloca a questão essencial, né, da relação, da educação, que é a questão do diálogo, né, um modelo dialógico mesmo. Inclusive ele nos apresenta uma técnica, né, o diálogo com a alma, né, o olho no olho, e o que está na base, a sinceridade, até porque não somos perfeitos, né? Na condição de pais também cometemos os nossos erros, mas o que fica mesmo é a nossa intenção, a sinceridade, né? Aquilo que nos move, aquela vontade em transferir o amor que sentimos pelos filhos, e através da proteção, através do carinho, através do cuidado, tudo mais. Papa, nós estamos encerrando nossa conversa a respeito da família. Provavelmente vai ser um dos últimos programas que vai tratar desse tema específico. Você teria alguma mensagem a nos deixar com relação à família nesse momento? Eu quero, primeiramente, resgatar uma fala do André com relação à diversidade, né? Jesus diz assim: a carne é filho da carne, mas o espírito não é filho do espírito. Ninguém sabe de onde o espírito vem, nem para onde ele vai. Ele só para onde ele quer. Né? Olha o livre-arbítrio se pronunciando. Então, o nosso respeito na condição de pais a essa diversidade. Nós somos pais, não somos donos dos nossos filhos. Mas temos sim a responsabilidade de dirigir, de oferecer um caminho, de ilustrar, de apoiar, de incentivar. Isso nós temos essa responsabilidade, porque o Pai Celestial nos confiou a missão de pais terrenos. E é uma responsabilidade que nós temos de conduzir os nossos filhos para o caminho do bem, aproveitando o círculo familiar, aproveitando o período da infância, que a criança está mais, a alma mais flexível, receptiva a essa influenciação, porque a gente sabe que no período da adolescência, quando o espírito ele se vê na posse do corpo adulto, ocorre um choque, né? Um choque daquilo que os pais estão orientando ele a ser com aquilo que ele foi. Então, é a combinação de 2 choques, esse espiritual, o homem que meus pais estão dizendo para eu ser, e o homem que eu fui. E a explosão hormonal, quer dizer, o período da adolescência é muito difícil. A mensagem eu quero resgatar da minha querida evangelizadora, Dona Leda Ebner, diretora da evangelização do Centro Espírita Eurípides Barçanufo e depois do Centro Espírita Batuíra,
a Dona Leda. A Dona Leda dizia assim, olha, não importa quem vai trabalhar, é o marido, é a mulher que vai trabalhar, mas a pergunta é, quem está disponível para os filhos? Os pais têm que estar disponíveis para os filhos. Puxa, mas o chefe da família hoje, quem está segurando a barra lá para manter a família é a mulher, porque ela está trabalhando e o marido não está. Isso está acontecendo hoje em dia. É o marido? Não importa. Vamos conversar, vamos dialogar os pais e vamos combinar o seguinte, quem vai estar disponível? A criança precisa. Também é verdade aquela questão que mais vale 5 minutos com muita qualidade do que 1 hora sem qualidade. Isso é verdade. Mas vamos ficar com essa palavra. Você me pediu uma mensagem? A mensagem da disponibilidade. Os pais estão disponíveis para os filhos? Ou está uma coisa muito mecânica que vai passando? Vamos lembrar da Dona Leda Ebner, eu quero deixar a mensagem de que nós temos que estar disponíveis para os nossos filhos. André, seu último comentário, porque já chegamos no finalzinho desse nosso programa. Nós abrimos o programa e fomos falar dos avós. Eu deixo uma sugestão que para o nosso próximo programa, o nosso telespectador fique com a seguinte pergunta. Avô e avó, sogro e sogra, qual o papel que nós precisamos entender? Avô ou avó, sogros ou sogro? Como é que fica? Qual é o papel? Quem é quem neste papel? E mais uma questão para nós conversarmos sobre no próximo programa também. Como também citamos, o tempo andou. O avô que já é avô e bisavô. Mais uma reflexão para nós pensarmos ao longo do próximo programa. Mas voltando hoje, falando sobre os nossos filhos, sobre essas relações, sobre esse diálogo, sobre essa conversa, a nossa reflexão para que todos nós pensemos profundamente é: quando reencarnamos, nós trouxemos um livro de páginas brancas, trouxemos uma caneta para escrevê-lo. O que vamos escrever neste livro? O que vamos ler dele depois? Cabe a cada um de nós entender que se a tinta estiver revestida de amor, ela terá um perfume de esperança. E esse perfume de esperança nos deixará melhor e mais feliz, porque o que esperamos amanhã é sermos melhores. Então lembre de escrever todos os dias as páginas do seu livro com o perfume do amor, para que sempre haja esperança e alegria no seu caminho. E com essa mensagem e o convite à reflexão que encerramos mais um Visão Espírita, aguardando a todos na próxima semana.